governador, o senhor falou ali, né, da concentração de renda que se dá a uma pequena elite e o quanto o enfrentamento disso tem que se dar no campo da política, e aí chegamos à pasta do Ministério da Fazenda, conduzida pelo ministro Fernando Haddad, que é hoje um dos pontos que mais gera discussão a respeito das potencialidades e da forma como conduz para o bem e para o mal, né, com ações da maior resolução, como a taxação um percentual a quem concentra mais renda, para conseguir mitigar e até abonar os impostos da maior parte da classe trabalhadora, assim como muitas vezes há pontos críticos aí de suas condutas dentro da pasta. Como é que o senhor analisa a condução da economia hoje feita pelo governo do presidente Lula, em especial pelo ministro Haddad? Olha, o governo, claro, o presidente Lula, o seu ministério, em especial o ministro Haddad, eles têm executado uma política que quer combinar desenvolvimento social, econômico, ambiental, distribuição de renda, desconcentração do poder, em todas as propostas que encaminham para o Congresso Nacional. Nenhuma das propostas que o governo tem encaminhado para o Congresso Nacional são de reduzir o espaço democrático para a maioria do povo. Ao contrário, é possibilitar que, além do controle dos legislativos e dos tribunais de conta, o povo seja sujeito no processo de formulação, de elaboração e de execução dos projetos. Nenhum projeto exclusivamente econômico. Todo projeto econômico é também político. Aliás, a economia é uma ciência política. Uhum. Não tem nem a ciência exata, nem, digamos, a física quântica é exclusivamente científica, né? É fria, desconectada da realidade do ser humano. Tem muito a ver com o que nós podemos, né, ser amanhã ou depois da manhã, ou no futuro, e a ver como hoje nós podemos aproveitar esses desenvolvimentos em várias, né, técnicas que possibilite que o ser humano viva melhor, conviva melhor, se relacione melhor entre si, com o mundo, né, buscando a paz, a tranquilidade, a fraternidade, né, e uma produção onde ninguém passe fome nos diferentes continentes. Hoje nós temos milhares, até milhões de pessoas passando fome, crianças principalmente, né? E se exportam aviões, canhões, bombas, né? Caríssimas, em meio de transporte também caríssimos, e de um dia para o outro, de um continente para o outro, e não se tem uma logística para transportar alimentos que podem estar sobrando numa região ou num continente para outro onde está faltando e onde tem criança morrendo de fome, ou populações subnutridas, como se esse fosse o destino da humanidade. Não dá. Então, tem algo que tem que ser feito, e começa, evidentemente, por onde a gente vive, convive, mora, quer viver bem. Né? O nosso município, a nossa cidade, a nossa região, o Estado, né? O país, né? O continente e o mundo. Então, eu penso que é um processo, né, de tomada de consciência, que não é uma coisa que alguém arbitra de cima para baixo e impõe, constitui ou desconstitui. Não. Então, nós estamos diante de desafios importantes em que cada um de nós, seres humanos, temos um papel. Né? A Terra é a mãe de todos nós. Não é mãe para alguns e madrasta para outros. A riqueza não foi definida por Deus para ser, né, concentrada nas mãos de poucos e mal distribuída ou inexistente nas mãos das maiorias. Isso não existe em nenhuma legislação, né, nem a formal, né, e nem as das religiões, que a gente deve respeitar todas elas. Mas o Estado não é propriedade de ninguém, nem desta ou daquela religião. Deve respeitá-las a todas e ser respeitado por elas. Então, o povo tem que ser sujeito da política, para a política ser a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. E a democracia
seja não só um discurso, a letra da lei, que são coisas importantes, mas que ela possa ser vivida por milhares de pessoas que hoje não têm onde morar, não têm as refeições, né, na hora e nem na constituição adequada, não tem escola para os filhos, não tem a saúde ao seu alcance, não tem perspectiva do emprego digno, né, de uma vida, né, lúdica no seu espaço de moradia, né, no seu ambiente, né, na relação com a mãe natureza. Então, não é possível que nós naturalizemos o que está aí. É preciso, não é, transformá-lo. E transformá-lo não de cima para baixo, de baixo para cima. Então, os movimentos sociais, comunitários, populares, sindicais, em todas as áreas, né, inclusive empresariais, por que não? Tem que Claro. ter essa perspectiva. Né? O desenvolvimento não é só o desenvolvimento econômico. Aliás, também, como é que tu pode fazer a economia não só ser um processo, né, que o mercado define o preço das coisas, não é? E produz ou não produz isso, ou não usa aquela tecnologia. Né? Não, o desenvolvimento econômico tem que ser desenvolvimento social e desenvolvimento político de forma integrada, para que todos nós sejamos sujeitos desse processo de mudança e de humanização. A política é algo muito importante, sim, quando não é a política do toma lá, dá cá, do é dando que você recebe, não é? De quem tem mais ganha mais, quem tem menos não é paga mais, não é? Mas a vida dele não muda para melhor, que é a estrutura tributária que nós temos hoje, é regressiva. Né? As políticas do governo, do presidente Lula, estão tentando reverter isto, não é? Para que haja melhor distribuição e tem, não é, digamos, uma oposição renhida, né, contra o pagamento de tributos por parte, né, das faixas de maior poder contributivo do país, seja individual, seja grupal. Essas querem continuar tendo os seus benefícios, as suas regalias. Não tem um Estado que cobre imposto. O imposto é mal distribuído, mal executado. Bom, mas vamos aumentar o controle público sobre o Estado e não o controle privado, como eles querem. Deixam de pagar imposto, ou querem pagar imposto menor, ter regalias dali, podem praticar até sonegação, porque o Estado não tem condições de fazer esse controle na ponta. Não é? E é assim que eles acham que deve ser praticada a democracia. Não é assim, não. A democracia é um sonho da humanidade. Desde a Grécia já não era perfeita, mas foi se aperfeiçoando na medida em que houve ampliação da participação do povo. No Brasil, as mulheres puderam votar só depois de 1936. Uhum. Né? A juventude, os seus 18 anos, bem mais recentemente. Né? E ainda temos muito por conta do analfabetismo, da educação, né? Que não tem ainda a contribuição efetiva de recursos constantes para elaborá-la e espraiá-la e enraizá-la, não só com a informação, né, do conhecimento, mas transformar o conhecimento também em ferramenta de exercício da cidadania. Tudo isso faz parte, não é, do debate. E isso é debate político, não tem essa, não, o Tribunal Supremo, a Justiça, não tem nada a ver com a política. Tem. É resultado da política o Estado de Direito Democrático. A Constituição da República, não é? As constituições estaduais, a lei orgânica dos municípios são instrumentos políticos, né? E que têm que ser exercidos politicamente sob o controle político das maiorias. E não é só da maioria parlamentar, da maioria do povo, né? Porque também nós temos uma eleição que não é cada eleitor, né, um voto. Tem situações em que as pessoas se elegem, não é, com altos cargos em Brasília, com um número de votos inferior ao que se elege um vereador numa capital, numa cidade maior. Isso tudo necessita ser aperfeiçoado. Claro. Tá? Mas não arbitrária, autoritariamente, imposturamente, mas é um debate importante e é político. A composição dos legislativos. É político, sim, também, eu acho, a composição
do judiciário, mas eu penso que nesta posição ele está já com a formatação definida pela Constituição mais democrática da história da República do Brasil, que é a Constituição de 88. E tem que funcionar assim, né? Tem que funcionar sendo respeitado, como devem ser respeitados os demais poderes, mas tem que funcionar para não só ser respeitado, mas ter legitimidade para o exercício de uma política que seja a da construção do bem comum, né, com o protagonismo das pessoas, e não uma apropriação privada, particular, de espaços públicos e mandatos definidos pelo voto popular, que muitos deles são comprados e acham que, uma vez eleito, não, eu fiz um investimento, gastei tanto para me eleger, agora eu tenho que, não é me ressarcir disso que investi, e vai fazer do mandato o que lhe interessa, o que interessa para quem os financiou. Então, tudo isso são questões sérias pelas quais devemos passar e avançar para ter uma democracia efetiva, não é? Na vivência das pessoas, que elas se sintam participantes de um processo em que elas sejam sujeitos, que sua vida melhore na qualidade, no sonho que pode ir sendo realizado na medida em que é partilhado por milhares de pessoas, com espaços para opinar, divergir, concordar, de forma civilizada, humanizada, fraterna, compartilhada.